Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a tibi, Domine. Naquele tempo, tendo Jesus ido para as bandas da Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Pois bem, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ainda eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Laus tibi, Christe. No dia da celebração da festa de um Papa, e como disse, hoje celebramos São Gregório VII, a Igreja nos chama a meditar alguns pontos muito importantes a respeito da nossa própria Igreja. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é, em primeiro lugar, a sociedade, a grande família dos filhos de Deus que foram resgatados pelo sangue de Jesus, que professam a mesma fé, recebem os mesmos sacramentos e estão unidos em comunhão plena com os legítimos pastores, tendo à frente o vigário de Cristo, o Papa. O papado é de instituição divina, desejo do próprio Jesus. Como nós vimos no Evangelho de hoje, depois de Jesus perguntar aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Qual é a opinião dos homens a meu respeito? E eles então, como discípulos, começam a falar o que é que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. Uns dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros que Elias, que voltou, outros que Jeremias, um grande profeta da restauração de Israel, ou qualquer outro profeta. Essa era a opinião do povo a respeito de Jesus. Então vocês veem, nem sempre a opinião do povo é a opinião verdadeira. Mas Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E tomando a palavra, Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro então faz ali uma profissão de fé em Jesus Cristo. Quando diz Tu és o Cristo, o termo Cristo ou Messias significa a mesma coisa. Tu és o Messias, tu és o ungido. E quando se diz que é o ungido, era realmente uma profissão de fé, porque se ungiam os sacerdotes, se ungiam os reis e se ungiam os profetas. Então Pedro, ao dizer que Cristo era, que Jesus era o Cristo, o ungido, ele estava professando ali publicamente que Jesus é o sacerdote por excelência, é o profeta por excelência e é o mestre, o sacerdote, o profeta e o rei por excelência, aquele que conduz. E mais ainda, filho de Deus vivo, era um filho de Deus. E Jesus então responde a Pedro com uma promessa: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, ou seja, você não está falando por causa dos seus pensamentos, porque você acha as coisas, porque você pensa, imagina que é assim. Mas você está falando porque
o Espírito Santo está em você. Isso foi revelado não pela carne, pelos desejos que você tem de poder desse mundo, mas foi revelado pelo próprio Pai que está nos céus, que através do Espírito foi aí em você. Então, Jesus faz uma promessa, aquilo que nós conhecemos como promessa do primado. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Notem que antes Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Só que agora Jesus já não chama mais de Simão e chama de Pedro. Kéfas, que significa pedra. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Cristo já compara a sua igreja a um edifício, e nota que um edifício é feito de pedrinhas, modernamente de tijolos, mas tem uma base, tem um fundamento, que é Pedro, que é a pedra. É muito significativo lá na frente, quando Jesus vai falar do homem prudente que edifica a sua casa, e a casa edificada sobre a rocha é a casa de um homem prudente. Que quando vêm os vendavais, vêm as intempéries, vêm as tempestades, a casa fica firme, porque ela está fundada sobre a rocha, fundada sobre a pedra. Ao contrário da casa fundada sobre a areia, qualquer vento que venha derruba. Então Jesus se refere a essa casa, a esse edifício que é a sua igreja, e fundada sobre a pedra, sobre a rocha, que é Pedro. Então o primeiro ponto a se meditar aqui é o amor de nosso Senhor ao deixar aqui na terra Pedro e os seus sucessores. O Papa, que é sucessor de Pedro, é o princípio e fundamento da unidade da igreja, que tem pessoalmente o tríplice poder, como vigário de Cristo. Santa Catarina o chamava de o doce Cristo aqui na terra, e como vigário de Cristo tem o poder de ensinar, de governar e de santificar. Para ensinar, ele recebe o privilégio e o dom, podemos dizer assim, da infalibilidade. E quando ele ensina verdades de fé e de costumes, verdades de fé e de moral, e obriga toda a igreja a crer, como pastor universal, ele é infalível. E isso Cristo deu ao próprio Papa, exatamente para que nós pudéssemos ter a garantia de que teremos a doutrina verdadeira pregada até o fim dos séculos. E quando Cristo, ao subir ao céu, disse aos apóstolos e aos que estavam presentes, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, Cristo não daria uma ordem como essa, se por outro lado não desse a garantia de que quem prega, prega a verdade. Por isso ele disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E essa infalibilidade Cristo deu pessoalmente a Pedro e aos sucessores de Pedro, ao ensinarem as verdades de fé e de moral. Pedro. Então tem essa infalibilidade, Pedro. Pedro sozinho e Pedro com o colégio apostólico, o Papa com o colégio episcopal. Nunca sem o Papa, nunca sem Pedro. Então esse é o primeiro ponto, que nos dá a garantia de estarmos na igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Depois, no passar do tempo, apareceram muitas heresias, muitas apostasias, muitas infiltrações na igreja para desviarem do caminho da verdade, mas sempre Pedro. Apesar das suas fraquezas, nós tivemos muitos papas santos, hoje celebramos São Gregório VII, mas tivemos, infelizmente, papas que não deram um bom exemplo, mas quando se trata de verdade de fé e de moral, a infalibilidade aí permanece, que mesmo que se o Papa quisesse, ele não poderia nunca ensinar algo contra a fé e a moral, porque, como Papa, como doutor da igreja, como pastor supremo da igreja, porque o Espírito Santo estaria ali cuidando para que isso não acontecesse. Isso nos dá uma garantia de que estamos na igreja de Cristo,
Muitas igrejas depois surgiram com a Bíblia na mão, muitas pegaram e foram fundando igrejas pequenas, seitas aqui e acolá, todas elas com aquele afã de dizerem que são igrejas verdadeiras, igrejas que restauram, que reformam, igrejas que voltam a Cristo. Mas, na verdade, a única igreja de Cristo é aquela que tem como Pedro o sinal de unidade no tempo e no espaço. E a única é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a garantia que nós temos. Podem falar da Bíblia, podem pregar da Bíblia, podem fazer novas seitas ou igrejas, enfim, mas nenhuma delas, a não ser a Igreja Católica, tem esta sucessão apostólica e essa sucessão de primado, senão a Igreja Católica Apostólica Romana. Pode ter suas dificuldades, e tem. Pode ter até seus escândalos, infelizmente aconteceu, como no próprio Colégio Apostólico. Pode ter seus momentos de crise, ou que a barca parece que vai afundar, pode acontecer, mas ela vai estar sempre jovem, sempre bonita e sempre firme. Pode ser combatida, e é muitas vezes combatida. Nenhuma instituição foi tão perseguida na história quanto a Igreja Católica. Mas foi a Igreja Católica quem fundou a civilização ocidental. Diante dos reinos que caíam, e caíram muitos, a única instituição que permaneceu de pé foi a Igreja Católica. Por isso Cristo cumpre realmente a sua promessa, quando Ele diz hoje aqui no Evangelho: eu te darei as chaves do reino dos céus, diz a Pedro. E dar a chave significa, naquele tempo, dar a chave significa dar a administração, mas não apenas a administração como nós entendemos hoje, uma espécie de um mordomo, um administrador. Não, dar a chave significa dar todo o poder, quer dizer, todo o poder que eu tenho, eu dou para você. De modo que o que você fizer, sou eu que estarei fazendo, eu que estarei fazendo porque você está fazendo. Por isso Cristo disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado também nos céus. Esta foi a missão que nosso Senhor deu a Pedro. E depois segue: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Mas fala da igreja agora. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Cristo fala isso, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, mostra que ele tem uma igreja. Mas mostra que essa igreja vai ser perseguida. Que as portas do inferno, ou seja, as potências infernais, vão trabalhar de todas as formas para destruir a igreja. Seja perseguindo por fora, seja através dos pecados dos seus filhos, as portas do inferno. Interessante que Jesus não diz aqui o diabo, diz todas as forças infernais. Quer dizer, as portas do inferno, aí, como as organizações de todos os tipos, guiadas pelo demônio, inspiradas pelo demônio, farão de tudo para destruir a igreja. Mas não prevalecerão contra ela. Porque quem cuida da igreja é Jesus. Quem cuida da igreja é nosso Senhor. Então, é uma promessa que Jesus faz. E se nós dissermos que a Igreja Católica errou, nós estamos dizendo que Cristo não cumpriu a sua promessa. Foi o que fez Lutero. A igreja se afastou de Cristo, a Igreja Católica. Então Lutero pregava uma espécie de igreja espiritual, dizia que a igreja como instituição, ela não existia, porque a igreja de Cristo era a igreja que estava no coração de cada um. Então era uma igreja sem sacerdote, uma igreja sem Eucaristia como sacrifício e uma igreja sem o Papa. Foi o grande erro de Lutero. Era como se ele estivesse dizendo que Jesus Cristo não cumpriu suas promessas.
Se ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e a igreja se afastou de Cristo, então Jesus Cristo se afastou da igreja. É o que dizem muitos hoje, que criticam a igreja, inclusive dentro da própria igreja. Muitos dizem, por exemplo, falam de uma igreja pré-conciliar, uma igreja pós-conciliar, a igreja do Concílio Vaticano II. E há polaridade nesse sentido, como se a igreja antes do Concílio Vaticano II fosse uma e a igreja depois do concílio fosse outra. Não é assim. É preciso ter bastante clareza e objetividade e amor à verdade. Porque se eu digo que a Igreja de Cristo terminou com o Concílio Vaticano II, eu estou dizendo a mesma coisa que disse Lutero, que Cristo não cumpriu o que prometeu, ficando na igreja até 1965. Por outro lado, aqueles que criticam a igreja do passado e querem destruir toda a tradição da igreja, e que dizem que a igreja que agora que se encontrou com o Concílio Vaticano II, também cai no mesmo erro, dizendo que Cristo abandonou a igreja até 1965, só a partir de agora a igreja encontrou a verdade, o que é um outro absurdo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. De modo que há uma continuidade na igreja. Há uma continuidade na doutrina. Há uma continuidade nos ensinamentos. E a igreja vai se adaptando, à medida que o tempo vai passando, aos diversos lugares e diversas situações, conservando a mesma doutrina. Conservando a própria igreja como tal. E essa garantia nos dá Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. De modo que a verdadeira posição do católico é a posição de amor à igreja, amor ao Papa, mas, por outro lado, também não ser cego diante das situações de faltas de membros. Mas isso não nos deve levar a uma perda da fé, ou uma diminuição da fé, ou uma crítica à igreja, ou uma crítica às autoridades da igreja, mas deve nos levar a atitudes que nos façam mais santos, porque as grandes reformas vieram pela santidade das pessoas. É só por aí. E muito pelo contrário, devemos amar mais a igreja, devemos rezar mais pela igreja, nos sacrificar mais pela igreja. Pego o exemplo de uma Santa Teresinha, morreu novinha, 24 anos e 9 meses, nunca saiu do convento, nunca. E a padroeira das missões, sem nunca ter saído do convento, porque na sua vida lá ela era a missionária, pela sua vida, pelo seu sacrifício, pelas suas orações, e daí por diante. Então esse amor à igreja deve nos encher de calor e também defender a igreja, e lutar pela igreja, e ir adiante para levar a igreja para as pessoas, ajudar aqueles que estão à frente da igreja de alguma forma, e assim nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, para não cairmos no erro de Lutero, que dizia que a igreja era espiritual, como dizem muitos hoje. A igreja está nos corações das pessoas, e há um grande desrespeito à própria autoridade da igreja, e quando nós tiramos aquele que é o princípio e fundamento da unidade, nós tiramos a pedra e destruímos a igreja, e não é por aí. Então hoje, de modo especial, pensamos pela Santa Igreja de Deus, buscando viver uma vida de santidade, porque a igreja é feita por todos nós. Me lembro uma vez, o Dom Rafael Lano Cifuentes estava fazendo uma pregação lá no Rio de Janeiro, a respeito da família, um grande defensor da família, e uma pessoa se levantou na plateia, e dizendo, a igreja tinha que fazer isso, a igreja tinha que combater, a igreja tinha que... Aí Dom Rafael, respondendo, disse, e quem é a igreja? Quem é a igreja? Quer dizer, a igreja somos nós. Nós formamos parte do corpo da igreja. E quando a gente diz a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, estou jogando a minha responsabilidade nos outros, né?
Eu tenho que fazer. É claro que eu tenho que fazer aquilo que eu posso. Eu não posso, nem tenho capacidade, nem autoridade para ir lá em Roma e reformar a Cúria Romana. Coitado, nem o Papa está conseguindo, tão difícil que é. Pelo menos ainda não conseguiu. Eu não posso chegar ao bispo e fazer as coisas que o bispo tem que fazer. Posso falar, posso sugerir, mas eu posso, como padre, fazer o que um padre pode fazer, dentro daquele campo da sua missão. E assim, um pai de família pode, como pai de família, fazer o que tem que fazer na igreja, dentro da sua missão. E assim cada um de nós, porque todos nós somos membros desse corpo místico que é a igreja. E todos nós somos responsáveis pela igreja. E não fiquemos jogando a nossa responsabilidade para os outros, porque isso não é justo. Nós temos que assumir a nossa posição dentro da igreja, sempre em comunhão. Porque o que caracteriza a Igreja Católica é essa comunhão. Porque no dia que a gente perde o sentido da comunhão, a gente se destrói. Porque a nossa força está sempre aí. Porque o que o Espírito Santo faz é isso, é essa comunhão. Que muitas vezes nos custa por causa dos nossos jeitos, nossos costumes, nossa maneira de ver as coisas. Mas o Espírito Santo é de comunhão. O demônio é que divide. E esse é um grande desafio, sobretudo hoje. Então pensamos a São Gregório VII, esse grande Papa, a São Pedro e tantos papas que foram canonizados, o último São João Paulo II, que nos dê que interceda por nós, para que nós sejamos esses filhos fiéis da igreja, amando o Papa, amando a nossa igreja e trabalhando para que a nossa igreja conserve sua santidade, sempre imaculada, sempre bonita, sempre jovem, e assim possamos, passando pelas tempestades pelas quais essa barca passa, nós possamos ter dias melhores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.